Olá, pessoal! E hoje eu venho mais uma vez trazer uma resenha para vocês. E dessa vez é um livro bem fofinho que a gente vai conversar por aqui. Vamos falar sobre O Amor Não Tem Nome, da Lauren Kate. Pega a vinheta e vamos lá! O Amor Não Tem Nome foi um livro que eu recebi no Clube da Karina Risse, que é um clube de livros de romance. Esse aqui foi um livro que a gente recebeu praticamente uns 3 meses antes dele ser publicado, a gente já teve acesso a ele, porém eu estava com um pouquinho de livros para ler e acabei demorando um pouquinho para concluir, e eu finalizei ele em dezembro de 2022. Eu realmente finalizei, tipo, dia 31 de dezembro de 2022, foi a minha última leitura do ano passado. E assim, foi uma leitura gostosinha, mas não foi um dos melhores livros de romances que eu já li. Da autora Lauren Kate, eu já tinha lido Fallen há um tempo atrás, toda a série Fallen. Eu era realmente muito apaixonada, porém eu devia ter ali uns 20 anos quando eu li aquela série, agora eu já estou com 35, 34, tô até me envelhecendo, fiz 34. Então eu já estou com 34, já passou bastante tempo, mas a escrita dela ainda não me encantou como deveria, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a história. A protagonista desse livro vai ser Elaine Bloom, e a gente vai acompanhar toda a história dela. Ela tem uma vida ali que ela considera dos sonhos, né? Há mais ou menos 7 anos, ela trabalha em uma editora que publica o livro da sua autora favorita da vida, que é a Noah Calloway. Eu diria que ela estava mais para uma Julia Quinn da nossa vida real. Deixa eu ver mais quem. Colleen Hoover. Podemos falar que ela é também uma Sophie Kinsella. Ela é uma Sophie Kinsella do nosso mundo. Por quê? Porque ela publica livros de romance que são sempre estourados, são sempre best-sellers, ela é super famosa, porém ela não é só uma escritora de romance igual a Sophie Kinsella. Sabe qual que é a questão? Ela tem requintes de Helena Ferrante. Sim, pessoal, ninguém sabe quem é a Noah Calloway, nem a própria Elaine Bloom, que todo mundo chama de Elaine, que trabalha na própria editora que publica a Noah Calloway. Ela sempre trabalhou como assistente da editora-chefe, só que a editora-chefe acaba engravidando, tem um filho e decide que não mais vai voltar para o emprego. A Lene, então, que era a assistente, acaba tendo a possibilidade de virar a editora-chefe. Porém, existe um pequeno problema, tá? A Noah Calloway, que é a maior responsável por todas as vendas da editora, está com um bloqueio criativo. Ela já passou do prazo de entrega do próximo título, ela não entregou nem o nome, e a Lene vai ser a responsável por conseguir arrancar este livro da Noah Calloway. Será que as coisas eram mais fáceis na época da minha avó? Não. Só de pensar nisso, sei que não estou sendo justa com ela. Vovó foi casada com meu avô por 50 anos. Como tudo em sua vida, trabalhou duro por isso. Seria muita sorte se Ryan e eu tivéssemos um casamento tão sólido e duradouro. Só tem uma questão. Ela não conhece a Noah e pela primeira vez ela vai ter a oportunidade de conhecê-la, tá? E a outra grande questão é que ela se corresponde por e-mail com a Noah há muito tempo. Então ela tem muitas expectativas. Ela tem, obviamente, os livros da Noah Calloway que inspiraram completamente a vida da Lene. Inclusive, o namoro dela, ela tá noiva de um cara que provavelmente ela vai casar. Aliás, ela não quer conversar muito sobre casamento, porque ela tá muito preocupada com o foco do trabalho, né? Ela tá com foco no trabalho, ela não quer decidir se vai casar, porque para casar com esse cara ela teria que mudar de cidade, né? E até para decidir que esse cara é o homem da vida dela, ela usou uma lista que ela encontrou no livro da Noah Calloway, tá? E esse cara cumpre todos os requisitos do cara da vida dela, né? Parece que as coisas não estão indo muito bem. De toda forma, quando a Lane acaba ganhando esse cargo, o relacionamento dela acaba ruindo, porque o futuro marido sente que se ela realmente embarcar nisso, ela não vai querer casar e não vai querer mudar para a cidade dele. Ele é um grande político, trabalha com pessoas importantes e ele tem sonho de galgar cargos maiores, então se quisesse continuar o relacionamento, provavelmente ela teria que abandonar o sonho da carreira dela, que era realmente ser editora. As coisas não estão indo muito bem, mas o fato é que ela decide arcar com essa nova responsabilidade e decide que ela vai arrancar esse livro, então, da Noah Calloway.
E quando ela se torna a editora-chefe, mesmo que ainda esteja em teste essa possibilidade dela continuar nesse cargo, né? Ela acaba tendo a possibilidade de conhecer essa pessoa com quem ela se corresponde há anos e que é a grande responsável por toda a vida dela, praticamente, né? Ela namora por causa de livros da Noah Calloway, que ajudou a escolher o namorado dela. Ela trabalha com editora, com editoração, por causa da Noah Calloway. Inclusive, ela mudou um emprego que ela tinha, um rumo de vida que ela já estava planejando justamente para ser editora depois dos livros da Noah Calloway. Então, toda a vida dela gira em torno dessa autora. Então, você imagina a ansiedade do ser humano quando tem a possibilidade de conhecer essa pessoa, então, que é o fascínio da vida dela, né? Então, as expectativas estão lá no alto, ela tá super animada e bastante preocupada, porque ela tá com medo da Noah Calloway tá com algum tipo de bloqueio criativo e realmente não conseguir entregar o livro e ela acabar também, além de ficar decepcionada com a autora dos sonhos dela, também não conseguir manter o cargo que ela tanto queria. O fato é que ela vai conhecer a Noah Calloway, né? E sem dar spoilers, porque senão vou tirar toda a expectativa do livro, a Noah Calloway não era exatamente quem ela imaginava, tá? 99 Coisas conta a história de Kara Keener, uma jovem na luta para sobreviver a um divórcio. O livro descreve uma tentativa de suicídio e uma internação numa ala psiquiátrica, mas o tom da narrativa é tão inteligente e engraçado que eu também me internaria se soubesse que poderia passar um tempo com ela. No hospital, com tempo de sobra, Kara lê os 99 romances da biblioteca da ala psiquiátrica. No começo, ela está um pouco cética, mas então, sem mais nem menos, gosta de uma frase em particular. Ela escreve a frase no papel, recita em voz alta. Logo está anotando sua frase preferida de cada um dos livros. Quando recebe alta, tem 99 coisas para desejar num futuro relacionamento. E é a partir desse livro, 99 Coisas que Vou Amar em Você, que a Nora se apaixona de verdade por Noah Calloway e muda toda a vida dela. A beleza de uma lista tão grande era que me permitia variar do estranho ao corajoso, do superficial ao que há de mais profundo e imperdoável de sério, entre estar disposta a passar a noite toda acordado conversando sobre as possíveis vidas passadas e atender o telefone quando a mãe liga, incluindo não usar tamanco a menos que seja chefe de cozinha ou holandês. 99 Coisas tinha todas as palavras que eu vinha procurando desde a morte da minha mãe. Explicava tintim por tintim como amar de verdade, do fundo do coração, com humor, carinho e coragem. Me fez querer achar esse tipo de amor. No fim do livro, onde normalmente estaria a biografia da autora, a editora tinha incluído 3 páginas pautadas e numeradas de 1 a 99. Tudo bem, mãe, pensei, sentando para pôr a mão na massa. Não sabia qual amiga da Dara era dona daquele livro, mas dali em diante ele havia passado a ser cósmica e inegavelmente meu. Tá? Agora vamos falar sobre o livro, tá bom? Bom, eu achei a premissa, a história, a sinopse do livro super promissora. Eu esperava um livro assim super envolvente, cheio de romance, aquela pegada tipo, não sei te explicar. Eu tinha muitas expectativas sobre essa história, principalmente vindo da Lauren Kate, que eu conheci escrevendo livros sobre anjos, essa coisa assim, mas eu tava animada, principalmente porque foi um livro que veio na caixinha da Karina Risse, e é uma indicação da Karina Risse. Todos os livros que vêm na caixinha são indicados por ela. Então eu fiquei assim, de certa forma, frustrada, mas não é um livro ruim, é um livro apenas 3 estrelas. Qual que é a grande questão desse livro, pessoal? Ele é muito lento, tá? As coisas acontecem de uma forma muito lenta, não é tão envolvente quanto eu imaginava. Bom, lembra bastante, não sei se vocês viram essa minha resenha que tá aqui em cima, leitura de verão. Tem uma pegada de leitura de verão, porém não com a leveza de leitura de verão, porque leitura de verão você tem um romance que se desenvolve de uma forma leve e divertida. Aqui eu achei meio truncado, eu achei a Lane meio chata em algumas questões. Gente, é muito difícil falar sobre esse livro sem dar spoiler. Apesar da própria capa do livro dar um spoiler, eu não quero dar esse spoiler para vocês, tá? O que eu faço fazer? Recomendar. Se você gosta de livros de romance, leia, mas não vá com muitas expectativas como eu fui, porque você vai se frustrar. Essa é a grande questão desse livro da Lauren Kate, tá? Por quê?
Porque o romance mesmo só acontece nas últimas páginas, tá? Você só vai ter aquela questão do romance começando lá no final e acabou o livro. Então, quando você está começando a esquentar na história, acabou. Então, vamos para algumas vantagens desse livro. Bom, não tem cenas hot, então é um livro indicado para qualquer idade. É uma leitura fácil, apesar das coisas desenrolarem muito devagar. Então, mas não é um livro que tem dificuldade para você entender as coisas. Então, realmente é uma leitura de entretenimento. Porém, existem coisas muito melhor no mercado que atingiriam essa nossa meta de entretenimento, tá? Então, o que eu posso dizer? Não é um livro ruim, tanto que eu dei 3 estrelas. Pode ser que se eu ficar pensando demais nele, dê 2,5 estrelas? Pode. Mas eu não vou pensar. Vamos manter as 3 estrelas. Fica a indicação aqui de O Amor Não Tem Nome, mas não vá com grandes expectativas, tá? Apesar de ter uma história bem gostosinha, de uma leitura que parece ser fácil, não valeu tanto a pena a leitura não, tá? Pega essa dica aqui e desculpa, pessoal, esse vídeo vai ficar até bem curtinho, mas não tem como falar muito, senão eu vou dar o spoiler principal do livro. E eu garanto que vocês não vão querer o spoiler principal, tá? Então, beijos e até a próxima, pessoal. Tchau! Tem gente que usa o tempo do transporte público para botar em dia as mensagens do grupo de amigos ou os podcasts de crimes reais. Já eu gosto de fantasiar na linha M do metrô. Não é sempre sexual, mas pelo menos uns 60% do que passa pela minha cabeça no trajeto entre a editora, na Washington Square e meu apartamento na região central de Manhattan, facilmente me colocaria atrás das grades em alguns estados do país.